aí galera, beleza? Olha só, meu nome é Fábio, eu sou regional de desbravadores da ANP, né, Associação Norte Paranaense. Neste ano 2019, nós desenvolvemos ou adaptamos aí um jogo pensando em como nós podemos aplicar os estudos bíblicos, e até mesmo o estudo de classe, avaliação, né, especialidades, em formato de jogo, para que as crianças possam ter o seu estudo de uma forma mais divertida, né? E saia daquela mesmice que a gente tem visto, tem passado aí nos estudos ultimamente, nos últimos anos, né? Então, nesse ano nós levamos uma proposta para um dos cursos de líderes que nós temos na nossa região. Foi muito bem aceito, o pessoal tem procurado bastante sobre esse jogo, viram aí alguns vídeos aí de alguma reportagem que foi feita no evento, né? E bastante pessoas têm me procurado para eu poder disponibilizar a arte, e mostrar como que joga. Então eu estou disponibilizando, né, o link via internet para que as pessoas possam baixar os arquivos de regra e os arquivos para impressão, tá? Então, como eu disse, é um jogo que foi desenvolvido por um curso, como um requisito do cartão de Master, né, Leader Master que eu estou fazendo. Então, assim, a arte ela não é das melhores, né? A regra ela foi escrita também, você vai ver que ela foi escrita de uma forma bem simples que dê para a galera entender. Futuramente a gente até pensa assim numa possibilidade de repente colocar aí no financiamento coletivo e produzir o jogo de forma que esse jogo tenha um acabamento melhor, né? Mas enquanto isso eu vou disponibilizar para vocês e vocês podem, vou explicar agora um pouquinho como funciona o jogo, né? Às vezes a regra deixa alguma dúvida, então eu vou explicar para vocês mais ou menos aí como que vai funcionar o jogo, tá ok? Bom, o legal do jogo é que você pode adaptar ele para diferentes aplicações dentro do seu clube, da realidade do seu clube, tá? Nós temos, por exemplo, você pode fazer o jogo para desenvolver os estudos bíblicos, né? Você vai ver que na estrutura do jogo ele tem a questão que você pode desenvolver o estudo, a classe e as especialidades. Só que você pode adaptar esse jogo, tá? Para sua realidade. Como que você vai fazer isso? Você vai ver, na hora que eu começar a explicar ali, que o jogo precisa ter algumas perguntas, que são as perguntas que o desbravador vai ter que responder para poder cumprir o desafio e vencer o desafio, né? O jogo, a princípio, ele é baseado no quê? A unidade ela está perdida numa floresta, tá? Ela se encontra numa clareira, e essa floresta, conforme eles vão avançando, ela tem a vida própria, ela vai crescendo, os desbravadores querendo ou não, né? Então, conforme os desbravadores avançam no caminho, essa floresta vai tomando conta novamente da trilha, né, do caminho que eles fizeram. E então, se eles voltarem ou quiserem passar pelo caminho novamente, esse caminho pode ser outro, tá? Então, a jogabilidade dele também é bem bacana, porque dificilmente você vai fazer um caminho, o mesmo caminho em 2 ou 3 partidas que você jogar, tá? Sempre que você jogar, vai ser um mapa diferente, vai ser um caminho diferente. Então o princípio do jogo é esse. A unidade está perdida numa floresta e ela tem que encontrar, antes dela retornar, ou antes dela ser resgatada, ela tem que encontrar as 6 insígnias das classes, tá? Ou 6 artefatos, 6 tesouros, como vocês quiserem nomear, tá? Aqui nós nomeamos como as 6 insígnias. E para isso, ela vai ter os seus pontos de encontro, seus pontos de desafio no jogo, que ela tem que cumprir na hora que ela parar nesse ponto, tá ok? Então eu vou começar agora a explicar para vocês parte a parte do jogo, como que se compõe, e depois eu vou mostrar rapidinho como que é feito as jogadas, para que vocês possam seguir em frente e se divertir, beleza? Já já nós estamos de volta com as cartas aí. Bom, aqui você tem basicamente a costa ou verso da carta, tá? Você pode ver que a floresta está fechada, está nublado, né? E tudo mais. E aqui do outro lado você tem um exemplo aqui, ó, de uma das cartas que é a floresta já aberta. Você pode ver que ela tem uma trilha embaixo e essa aqui é uma carta de desafio que eu já vou explicar para vocês, tá? Mas essa é a opção. Aqui, ó, temos uma outra carta aqui, ó, que ela tem uma trilha, que é por onde o desbravador ou a unidade vai seguir, tá ok? Essas aqui são as cartas de encontro, ou as cartas do desafio, tá?
O desbravador, o personagem, quando parar aqui, nessa carta, obrigatoriamente ele tem que parar a ação que ele está fazendo e resolver o desafio. Tá, aqui nós temos aqui, esse primeiro desafio aqui é o desafio do estudo, que tem o símbolo da lanterna. Afinal de contas, a palavra de Deus é a luz do mundo. Né? Nós temos aqui depois o desafio de classes, tá? Porque tem a mochila, né? Que representa aí as classes do conhecimento que nós acumulamos e carregamos conosco para a vida inteira. E depois, por fim, nós temos aí o desafio de especialidade, representado pela barraca, né? Que é onde o lugar ou a ocasião que nós mais colocamos nossas especialidades em prática, tá? Então, essas são as 3 cartas que ele pode encontrar durante a sua caminhada na trilha da floresta. E assim que ele fizer o encontro de cada uma delas, ele cumpre o desafio e resgata a insígnia correspondente à classe que ele está querendo no momento, tá ok? Cada personagem ele é representado por um desbravador, né? E eles têm características diferentes, né? Como assim, eu e você nós também somos diferentes, os jogadores aqui também são, os personagens também são diferentes, tá? Existem características diferentes que nós chamamos de poder, ou como você preferir. Por exemplo, ó, esse aqui ele tem a especialidade de rapel, e com isso ele pode atravessar as matas fechadas usando 2 ações, ou cruzar um rio usando apenas uma ação. Tá? E essa aqui, por exemplo, ela tem a especialidade de fotografia. Ela pode se atentar aos detalhes e com isso consegue cruzar qualquer rio sem usar uma ação adicional. Então essa aqui é a ficha que fica com o jogador, para ele saber o poder que o personagem dele tem. E esses que são os tokenzinhos dos personagens que vai ficar na floresta fazendo as ações aí durante o jogo, tá? Nós temos aí características boas, mas também temos características ruins. Olha só, esse aqui ele é o mau conselheiro. Ele usa a confiança que o cargo passa para benefícios próprios. Ele pode convencer qualquer um a dar a sua medalha para ele, fazendo um desafio de classe. Então vocês vão entender o que é o desafio de classe e como ele pode fazer esse poder aqui no restante das explicações aí na parte de desafios, tá? Então esses aqui são os personagens e é com eles que a gente desenvolve aí a nossa caminhada dentro da floresta. Bem, feita a escolha dos personagens, cada jogador vai comprar 4 cartas, que é a sua mão inicial. E vai dar uma olhada, vai verificar o que tem, porque olha só, pode ter cartas boas aqui e ele não vai falar nada para ninguém, tá? Então, o que ele vai fazer em seguida? Ele vai pegar uma carta da pilha de saque e vai aumentar a floresta. Tá? Isso aqui acontece em toda rodada, antes dos jogadores começarem os seus turnos. Tá? Então, se eu passei para o jogador à minha esquerda, antes dele fazer qualquer ação, ele vai pegar uma carta e vai aumentar a floresta. Tá, ok? Ele pode, por exemplo, pegar uma carta e colocar aqui em outra posição. Não precisa ser em ordem. Ou pode colocar aqui, aumentando a floresta para cá ou para cá. Né? O que ele não pode é colocar uma carta distante uma da outra. Ela tem que ter uma ligação, elas têm que ser adjacentes uma outra ou a clareira aqui de início do jogo, tá? Então ele colocou a carta ali, aumentou a floresta e agora ele vai fazer três ações de todas que ele pode fazer no jogo. Feito esse primeiro passo, que é aumentar a floresta, o jogador ele tem 3 ações que ele pode fazer dentre várias, tá? Então o que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, se locomover, né? Fazer o movimento. Então, por exemplo, ele pode vir aqui, quero mover, quero fazer ação de movimento. Então ele vai colocar, ele vai virar a carta, tá? Antes dele vir aqui, ele vai virar a carta. E ele, ó, tá vendo? Tem uma trilha com 3 caminhos aqui. Ele pode ele pode entrar por aqui e pegar para a esquerda, para a direita, ou ele pode readequar a carta para a posição que ele quiser. Tá? Então ele fez aqui o movimento, abriu a carta e ele coloca o personagem dele na trilha onde ele está. Ele pode também, das cartas que ele tem na mão, baixar uma carta em jogo. Então ele vai pegar a carta e vai colocar seguindo aquela mesma ordem que eu já tinha explicado antes, né? Tem que ter uma ligação. Então ele pode colocar a carta ali. Então ele fez um segundo movimento, né? Que é o movimento de baixar carta. E ele pode, por exemplo, ele não viu essa carta ainda, ele pode espiar a carta. O espiar a carta o que é? Ele pega a carta só para ele vê
o que tem na carta, só ele, sem mostrar para os demais, e ele coloca de volta no lugar. Tá? Esse é o movimento, essa é a ação de espiar, porque ele pode decidir se ele vai por aquele caminho ou não. Ele pode ainda fazer outras ações de saque, e ele compra uma carta nova para a mão dele, lembrando que o jogador não pode ter mais do que 4 cartas na mão. Então, se ele já tiver 4 cartas, ele pode comprar uma nova carta, só que ele tem que descartar uma outra. Tá? Ele não pode ficar com mais que 4 cartas na mão. Ele ainda pode acionar o poder da carta dele, tá? Que é aquele poderzinho que nós já explicamos antes, aquela característica que nós já mostramos antes, né? E ele pode também empurrar. O que é uma ação de empurrar? Se ele estiver, por exemplo, aqui, ó, os dois no mesmo quadradinho, na mesma carta, o jogador ele pode empurrar o outro jogador ou adversário para qualquer lugar que ele quiser. Então ele pode empurrar de volta para a clareira, ele pode empurrar para frente, ele pode empurrar para qualquer lugar que ele quiser. Ah, mas ele empurrou para um lado onde não tem carta. Não tem problema. Ele vai pegar uma carta da pilha de saque e vai colocar o personagem em cima. Só que olha só, pode acontecer justamente isso, né? Ele pode, só que esse caminho tem que ser válido, tá? Então, por exemplo, aqui não tem um caminho. Você tá vendo que ele tem um bloqueio de floresta aqui, ó? A floresta fechou pro lado direito aqui, então ele não poderia colocá-la para cá. Teria que ser para cá, tá? Ele tem que respeitar os limites da floresta aí. Então, pode ser que ele compre uma carta e essa carta venha com desafio e beneficie o adversário. Então, se ele empurrar, pode ser um risco também, né? Afinal de contas, ele não viu o que tinha lá. E aí, esse personagem que caiu no desafio, ele tem que executar o desafio no ato, no mesmo momento. Sempre que aparecer um desafio, ele é feito no ato. Outra ação que o jogador pode fazer ainda é criar ponte com pioneiria. Para que serve a ponte? Ou por que eu uso a ponte? Em alguns trechos de caminho, você vai ter aqui, ó, o rio, um lago. Tá? Sempre que você vê esse azulzinho aqui, ele é um rio. Para que o desbravador, o personagem, possa cruzar esse rio, como que ele faz? Ele tem que criar uma ponte para poder transpor esse obstáculo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar uma corda, isso você já tem que ter separado antes. Ele vai fazer para você um nó ou uma amarra e vai explicar para que serve esse nó e essa amarra. Tá? Com isso, ele gasta 2 ações dos movimentos que ele tem disponível. Lembra, cada personagem tem 3 movimentos. Aqui ele vai queimar 2 para poder fazer essa ponte. Tá? E ele tem que acertar esse nó e essa amarra. E tem um detalhe. O nó e a amarra, ele só pode se repetir entre os jogadores no máximo o número de jogadores menos 1. Ou seja, se eu estou jogando em 4 jogadores, eu posso repetir o mesmo nó e a mesma amarra por 3 vezes. Se eu estou jogando em 5 jogadores, eu posso repetir 4 vezes, tá? Então, chegou nesse limite aí, o pessoal vai controlando, né? Chegou nesse limite, ele tem que fazer um nó e uma amarra diferente, tá bom? Você vai ver que existem muitos rios para cruzar, então oportunidades para eles demonstrar isso daí não vai faltar, tá ok? E ele pode ainda acionar a opção de desespero, tá? O que é a ação de desespero? Ele chega em um ponto do jogo em que ele não consiga, por exemplo, executar aqui a ação de pioneiria, ou ele chega num ponto onde a mata vai estar totalmente fechada e ele não tem mais como voltar, não tem mais como seguir o caminho à frente. Então o que ele vai fazer? A ação de desespero, ele vai ficar sem jogar naquela rodada. Olha, eu achei uma carta aqui, por exemplo, ó, que ele tem aqui a mata fechada, ele não tem caminho a seguir. Então vamos supor que ele tivesse por aqui, ó, e o desbravador cansou, desistiu, não sabe mais fazer as amarras, então ele pode acionar a ação de desespero. Ele descarta toda a carta que ele tem na mão, todas, não joga naquela vez, e o que ele faz? Ele vai buscar daí na pilha de saque uma carta de encruzilhada, que é essa aqui, ó, com 3 pontas, e ele vai substituir a carta que ele está, que vai abrir um novo caminho. Ele vai substituir essa carta pela carta que ele tinha antes. E essa carta que ele tirou, ela vai para a pilha de descarte para depois ser reembaralhada novamente. Essa é a ação de desespero, tá ok? Bem, e nós temos aí a última ação, que é a ação de descansar. Como funciona a ação de descansar? Nessa rodada ou nesse turno, o jogador não faz ação nenhuma e ele vai fazer o quê? Ele vai descartar as cartas que ele tem na mão
Tá? Ele vai pôr aqui na pilha de descarte e vai comprar 4 novas cartas. Às vezes ele tem carta na mão que não serve para nada e ele pode de repente, ó, numa compra nova, pegar já uma carta de desafio, por exemplo. Que na próxima rodada ele pode, na vez dele, baixar a carta e se locomover para ela, tá? Então, ó, só reforçando aqui, por exemplo, sempre que eu me deslocar, as demais cartas elas voltam, tá? Elas viram para baixo novamente. Por quê? Como eu disse para vocês, ela é uma floresta fechada, né? E aí você raramente você vai conseguir pegar o mesmo caminho novamente. Então, por exemplo, eu fechei o caminho aqui e a vez que outro jogador for fazer o caminho, ele pode reposicionar a carta da forma como ele achar melhor, tá? Então, por isso que as cartas são fechadas novamente. Uma para ele não descobrir o que tem embaixo, para esse caminho ficar secreto mesmo, e depois ele vai reposicionando e essa floresta ela vai se movimentando e esses caminhos vão se modificando conforme o jogo avança. Bem, cumprindo aqui a carta de desafio, então. Quando um jogador cair na carta de desafio, ele vai identificar qual desafio de classe, qual desafio que é. Nesse caso aqui, nós temos o desafio do estudo, que é a lanterninha que nós tínhamos explicado antes. O desbravador caiu aqui, o personagem caiu aqui, ele tem que responder uma pergunta. Essa pergunta você já vai ter feito, selecionado ela previamente, né, uma listagem. Você pode utilizar as perguntas do estudo, implementar com mais perguntas, porque só do estudo é pouco, tá? Então você pode, aí você vai fazer a pergunta para ele e ele vai responder. Por exemplo, ele caiu aqui, ele vai ter que responder para mim. Qual foi a maior de todos os atos deste herói do Apocalipse? Que é o Apocalipse de capítulo 5, dos versos 9 ao 12. Escolha a alternativa correta. Como cordeiro foi morto por nossos pecados e glorificado, ele escreveu um livro de mistérios e iniciou uma guerra no céu. Então, olha só, eu fiz uma pergunta do próprio estudo, tá? Então, você pode fazer isso daqui, ou você pode selecionar as suas perguntas antes. Ele respondeu, ele acertou. Então, o que ele vai fazer? Você vai selecionar, você vai separar antes as fichinhas que representam as insígnias. Tá? Eu peguei essas aqui que eu já tinha já, mas você vai preparar elas e, se possível, de acordo com a cor das classes que ela representa. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse a classe de amigo. Ele pegou, então, o primeiro insígnia de classe de amigo. E o jogador fica com ela. Caso ele tenha falhado, ele respondeu errado, o que vai acontecer? Ele deixa esse tokenzinho da insígnia no lugar. Essa carta ela não é fechada e ele é deslocado 3 quadros para qualquer lugar que o jogador à sua esquerda escolha. Então, por exemplo, eu vou deslocar ele para cá. 3 cartas. Então eu viro essa carta novamente. Eu reposiciono do jeito que eu quiser. Eu coloco aqui, ó. Por quê? Por exemplo, ó, eu travei ele aqui, tá? Se ele quiser sair daqui, ó, é mata fechada. Então, se ele não tiver uma característica, um poder para sair por aqui, ele vai ter que abrir o caminho e dar a volta para poder retornar lá novamente. E essa carta ela fica aberta com o símbolo, com o tokenzinho em cima. Aí outra pessoa pode, em outro momento, chegar antes dele e pegar essa insígnia para ela, tá? Então, esse é o legal do jogo, ele abre essa disputa aí. Peguei a insígnia de classe de amigo. Quando eu for cumprir um outro desafio, eu venho para cá, cumpro. Aí eu não vou pegar mais a classe de amigo, eu pego a insígnia de companheiro, tá? E assim por diante. Fábio, mas eu posso pegar outra classe a mesma classe repetida? Pode. Por exemplo, se você já tem a classe de amigo e aqui tem uma insígniazinha de amigo, você pode vir aqui e pegar essa classe. Por quê? Para prejudicar o amiguinho, né? Nada mais que isso. Porque se você pega dele, alguém vai ter dificuldade para cumprir o final do evento, tá? Porém, existe personagens que retire, né, ou que pegue a insígnia de outro jogador. Então também há essa possibilidade, vocês vão ver no jogo, tá? Bom, então é isso, gente. O jogo é esse. As possibilidades são várias de aplicação, de jogabilidade, como eu falei. O jogo termina quando o primeiro jogador obtiver as 6 insígnias, ou se não, quando acabar as cartas da pilha de saque e as cartas da pilha de descarte. Por quê? Sempre que acabar a pilha de saque, eu posso embaralhar a pilha de descarte e começar de novo. Então, acabou a carta de todas as pilhas, o jogo também acaba
e vence quem tiver mais insígnia, tá? E tem mais uma outra forma também de o jogo acabar. Se vocês estiverem numa mesa não muito grande e não tiver mais espaço para colocar cartas, para a floresta crescer, então o jogo também termina e aí ganha quem tiver mais insígnias, tá? Pode acontecer vou dar um exemplo aqui, ó, da carta chegar aqui, ó, na borda da mesa, tá? Então aqui, ó, na borda da mesa, o que vai acontecer? Deixa eu arrumar o caminho aqui, né? Então, pode chegar assim, ó. O seu personagem está passando por aqui, tá? Seu personagem está passando por aqui e ele chega na borda da mesa. O que vai acontecer? Ele vai para outra extremidade do jogo e cai na borda oposta, tá? A floresta ela não se limita à mesa, né? Ela já superou esse problema dela aí, então você recomeça na outra borda da mesa. Isso também pode ser usado como uma estratégia pelos jogadores, né? Para benefício ou não. Então, fica a critério deles, tá? Mas essa é a regra da borda. Então o jogo é isso, galera. Eu espero que vocês possam fazer bom proveito dele, bom uso, e que, na medida do possível, vocês possam aí, de repente, dar o feedback para nós de como tem sido aí a aplicação do jogo no clube de vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.